Vamos lá, trazendo uma reflexão do dia de hoje. Ontem estava muito pensativa em algumas situações que eu tenho passado, né? E nessas situações eu tenho tipo assim, me deparado com situações que têm me deixado um pouco triste, entendeu? Porque, tipo assim, eu vou falar uma ilustração que um dia eu escutei. Que tinha um senhor que trabalhou a vida toda para um moço e ele já na velhice dele, ele falou, vou me aposentar e vou parar de trabalhar para esse moço. E que falava que o dono, que ele era muito mão fechada, era pão duro. E não pagava ele direito, então ele reclamava disso, ele falava, vou me aposentar. Falou para o senhor dele que ia se aposentar, não ia mais fazer construções de casa para ele, não ia mais trabalhar para ele. Então ele fez um pedido para ele, que era para ele pegar e construir uma última casa para ele. Aí deu um dinheiro bom a ele, aí ele foi, pegou o dinheiro, poupou um pouco do dinheiro, comprou o material pior para fazer essa casa, uma casa de madeira. Comprou dos materiais piores e guardou um pouco de dinheiro. Fez uma casa de qualquer maneira, com qualquer material. E ele, depois que terminou, falou pro seu chefe, terminei de fazer a casa. E, para a surpresa dele, essa última casa que esse senhor estava pedindo para ele, o senhor dele estava pedindo para ele fazer, a qual ele trabalhou há anos, era para dar para ele de presente. Então ele falou, usa os melhores material, deu muito dinheiro para ele usar do bom e do melhor para fazer a melhor casa que ele nunca tinha feito na vida. E ele, por rancor, por guardar, né? Mágoa, tristeza desse senhor não ter pago ele devidamente o que ele achava que ele tinha que receber aqueles anos todos. Aí ele foi, acabou perdendo o melhor presente que o senhor ia dar para ele, né? Ele foi construir a casa de qualquer maneira. Construiu com os materiais, piores materiais. O que eu trago pro dia de hoje? Às vezes as pessoas têm tudo para melhorar o que tem, mas não melhora porque acha assim, se um dia melhorar, eu vou ter que sair, eu não vou, como é que se diz, ter parte, né, disso. Eu não vou fazer, se cair a parede eu vou deixar cair, se a janela estiver solta cair, eu vou deixar cair. E não melhora uma coisa que foi dada ou emprestada, ou o tempo que durar o tempo, né, naquele lugar. A pessoa não fazer melhoria nenhuma, não querer, né, botar um piso, trocar a janela, emassar, pintar, fazer melhoras, porque o egoísmo dentro, né, da pessoa. E o pior disso tudo é que eu não criei meus filhos assim. Eu sou mãe de 5 filhos e 4 deles são homens. Eu não criei eles dessa forma. Eu não criei eles sendo porque até mesmo hoje eu não trabalho, mas eu desde a minha idade dos meus 11 anos, eu trabalho. Trabalhava em casa de família. E quando eu engravidei de 13 para 14 anos, aí que eu trabalhava mesmo. E com 15 para 16 anos engravidei novamente. Aí que eu tive que trabalhar mesmo. Então minha vida era trabalho, 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 trabalho.
eu não me ligava na minha saúde, e eu não queria saber, eu queria sustentar meus filhos, para eles terem o que comer e para eles não ter que passar necessidade. Como o marido que eu tinha, ele, na época, ele não ajudava muito porque ele tinha problemas com um dependente químico, né? Então, ele não ajudava muito, porque quando ele trabalhava, ele não ajudava em casa. Ele gastava tudo com drogas, com bebida, com noitada. Ela chegava no dia seguinte, dois dias depois, sem nada, a não ser às vezes quando ele lembrava de comprar o leite e a farinha láctea. Era a única coisa que ele lembrava quando recebia, o restante sumia. E eu trabalhava, e eu levei esse casamento há 14 anos assim. E meus filhos nunca me viu reclamar, nunca me viu eu desanimar, nunca me viu eu entregar os pontos. Ainda que era para entregar, eu não entregava. Eu, assim, primeiramente Deus na minha frente, eu trabalhava e devagarzinho fui fazendo algumas coisas. Nenhum deles foi de hoje, eles têm a idade que eles têm. Eu tenho uma filha de 31 anos. Eu tenho um de 29. Tenho outro de 27. Tenho outro de 22. E um de 14 anos. E, tipo assim, o de que tem 22 anos, ele foi criado por mim até os 11 anos de idade. Depois foi morar com o pai dele quando a gente se separou. Mas os meus outros filhos, não. Eles viam como que era. Tipo assim, eu sempre, no começo é difícil, né? Quando eu fui morar em São Gonçalo, fui morar na casa do meu pai até para fazer a minha casa, né? Aí nisso, eu vi que o povo caiu lá na bebedeira, vi que não coisava, falei, levanta logo, faz do seu jeito, falei pro meu ex-marido, faz do seu jeito, levanta do seu jeito, bota o telhado que eu vou entrar pra minha casa do jeito que tiver. E com o tempo eu vou melhorando, vou fazendo umas coisas. Esse meu marido, ele era muito parado, meu Deus do céu, só Jesus. Mas eu, às vezes, chegava de uma faxina, ou nessa época, em São Gonçalo, eu trabalhava de massa de pizza, trabalhei 5 anos, fazendo massa de pizza. Às vezes eu chegava e não tinha água na caixa d'água, mas estava caindo água lá embaixo. Eu carregava, enchia 500 litros. Eu, cansada de trabalho. Às vezes as crianças me ajudavam, porque esse meu esposo, ele tinha muito problema na coluna. Nessa época eu me lembro que ele ficou um bom tempo travado da coluna. Então eu não esperava para ninguém fazer por mim. Eu não explorava meus filhos. Aonde eu tinha fosse minha, eu ia. Entendeu? Então eles viram que eu nunca fui de me entregar, de ficar parado num lugar só. A não ser agora, por causa de momentos de enfermidade. Descobri que eu tenho artrite reumatoide. É uma enfermidade que dói o corpo todo, uma enfermidade que um dia você tá bem, outro dia você não tá. Um dia você tá contente, outro dia você não tá, porque você sente dores, né? Mas quando eu vejo, sabe, certas coisas, eu fico assim indignada. Porque meus filhos não foi criado, não foi ensinado. Eles sempre viu batalhando, eles sempre viu correndo atrás. 14 anos de casamento, quem trabalhava era eu, 8 anos. Trabalhei 8 anos nesse casamento que tive de 14 anos. Então, eu nunca deixei a peteca cair, eu sempre carreguei. Sempre dei o que eu fiz o meu melhor, sempre dava o meu melhor para eles não carregar água, para eles não ir pro sinal vender bala, que eu não vejo nada contra isso, entendeu? Mas para eles não precisar, eu me sacrificava. E hoje eu vejo eles assim, desse jeito, desanimado com as coisas, um só,
Porque o outro não, o outro corre atrás legal, faz